bem com vocês? Preparados para a gente começar mais uma aula? Eu espero que sim, hein? Porque olha, vou te falar, aquela última aula de vocês, hein? Com aquele Kahoot, misericórdia. O que estava acontecendo, pessoas? Vocês ficam com medo? Fefe, o que aconteceu lá? Eu tô achando que vocês ficam muito nervosos na hora de responder. Pessoal, vocês sabem o conteúdo, é só, ó, respirar fundo, né? E manter a calma ali. Eu sei que é difícil, né? A gente controlar a ansiedade para responder, mas o conteúdo foi passado. Vocês estudaram, então eu sei que vocês são capazes de fazer isso daí, hein? Bom, a gente vai continuar hoje, né? Com a nossa segunda aula do segundo bimestre, que fala sobre o quê? Fala sobre agentes modeladores de relevo. Vocês vão acompanhar os slides aqui no cantinho da tela. Hoje eu mudei aqui o cenário um pouquinho, porque senão vocês vão enjoar de olhar a minha cara lá na frente da minha TV, tá bom? Então, vou dar umas paradinhas aqui para ir passando os slides, mas vou projetar o slide ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Não sei onde vai ficar melhor, mas a gente vai se entendendo dessa forma, beleza? Bom, hoje nós vamos falar do quê? Agentes modeladores de relevo. Primeiro, o que é relevo? Relevo é toda a estrutura, né, o formato ali da superfície da Terra. Como é que a superfície da Terra vai se desenhando com o passar dos anos aí de formação? Será que a estrutura da Terra ela é sempre a mesma ou será que ela vai se modificando? É lógico que ela vai se modificando. Eu sempre falo para vocês que a natureza ela não é estanque, ela não é parada. Ela vai sempre se renovando, sempre se transformando. É por isso que a água ela tem o seu ciclo, a rocha tem o seu ciclo, o carbono tem o ciclo, porque na natureza tudo se renova, certo? Então nós vamos falar aqui desses modeladores e escultores do relevo. Então, quais são eles? Nós temos dois tipos, né? Nós temos os agentes externos e os agentes internos. Então, esse relevo ele vai se transformando através de alguns fatores. O primeiro fator, vou passar aqui o slide, o primeiro fator que nós vamos falar hoje são os fatores endógenos, ou seja, os fatores internos, os agentes internos. Então, quando a gente fala em agente modelador interno, nós estamos falando de três tipos de agentes. Tem lá o tectonismo, nós temos o vulcanismo e os terremotos. Por que a gente fala que eles são agentes endógenos, agentes modeladores internos? Porque eles acontecem onde? No interior da Terra, ali naquelas camadas que nós estudamos na última aula, né? Então, o que acontece? Ali nas camadas internas da Terra, onde flui o magma, lembra que eu falei para vocês que o magma ele está em constante movimento, que tem aquele movimento de convecção, onde a temperatura faz com que esse magma ele suba, aí ele encontra ali uma camada mais fria, ele começa a perder força, perder pressão e ele acaba voltando para o interior da Terra ou saindo dela, né? Como é que ele sai? Através aí da atividade vulcânica, do vulcanismo, correto? Então, nós vamos falar agora sobre o quê? Sobre o tectonismo. O tectonismo, ele é a movimentação das placas tectônicas. Já falei para vocês, né, que existem três tipos de movimentos de placa. Existe o movimento convergente, divergente e transformante. Esse movimento transformante, ele não acontece só desta forma, mas também de uma maneira vertical. Quando esse movimento ele é vertical, nós damos um nome para ele, né? Então nós temos lá o movimento vertical das placas tectônicas, nós damos o nome do quê? De epirogênese. Então, essa movimentação aqui, quando uma placa abaixa e a outra levanta, nós chamamos de
epirogênese. Dessa forma, várias formas de relevo se formam. E também o que acontece? Acontece a elevação de um terreno ou o afundamento desse terreno. Quais são os exemplos que nós temos? Vamos olhar aqui no slide, ó. Por exemplo, não sei se está aqui ou aqui, espero que esteja aqui. Por exemplo, o soerguimento da Península Escandinava. Então, o que acontece? Quando, claro que isso demora milhões de anos, né? Quando um terreno ele se eleva, nós estamos falando que é um movimento de epirogênese, correto? Temos também ali o deslizamento horizontal. Esse deslizamento horizontal, ele dá origem a quê? Aos dobramentos modernos, conforme eu falei na última aula, como por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes. Então, quando esse movimento, né, através de um movimento de placas tectônicas convergentes, quando esse movimento acontece de forma horizontal, nós temos o quê? Uma placa tectônica de baixa densidade, né? De menor densidade, ela vai acabar entrando por debaixo da outra com uma densidade maior, uma placa tectônica mais firme. Isso geralmente acontece quando eu tenho uma placa tectônica oceânica que encontra com uma placa tectônica continental. Isso daí está presente aonde? Lá na Cordilheira dos Andes. Lembra que eu mostrei para vocês lá pelo Inspira, aquela placa tectônica ali que contorna todo o Chile, pega um pedacinho ali do Peru, do Equador? Pois bem, é uma placa tectônica oceânica que se encontra com uma continental e aí acontece essa movimentação que a gente chama de orogênese. Então, nós temos dois tipos de movimentação aí através do tectonismo. A epirogênese, que é essa movimentação vertical, e a orogênese, que é essa movimentação o quê? Horizontal. Correto, pessoal? Deu para lembrar aí? Não vão se enrolar aí com os termos, né? Aí nós temos, né? Já expliquei aqui a epirogênese, que eu falei que é essa movimentação vertical, e a orogênese, que é a movimentação horizontal. Os slides estão disponíveis para vocês lá no Google Drive, para vocês poderem estudar, poderem aí aprimorar o conhecimento de vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho de vulcanismo. Vulcanismo, eu sei que vocês vão falar assim, vulcanismo é baba, professora. Beleza, melhor ainda. Só que a gente vai dar uma repassada, né? Então, o vulcanismo, que é um movimento o quê? Uma força, um agente modelador do relevo interno, porque ele começa lá nas camadas internas da Terra e acabam indo para as camadas externas, através da forma do quê? De uma erupção vulcânica. Então, vulcanismo nada mais é do que a ação do magma ali, que ele acaba saindo na forma de uma erupção. O vulcanismo, ele dá origem a várias estruturas, né? Então, a cadeias montanhosas, a ilhas. Por quê? À medida em que o magma ele vai saindo do interior da Terra e ele encontra a superfície, tem uma mudança de temperatura muito brusca aí. Então, o que acontece? Esse magma ele acaba se solidificando e aí vai virando o quê? Vai virando rocha. Que tipo de rocha, pessoal? Rocha magmática extrusiva, certo? Porque é uma rocha ígnea, ou seja, de origem vulcânica, que ela se solidificou no exterior da Terra e não no interior, porque no interior é plutônica, e não esquece, lá no quiz teve um monte de gente que errou isso daí. Então, quando esse magma se solidifica, que dá origem a essa rocha, ele vai formando um novo terreno. Então, através desse processo chamado vulcanismo,
dessa solidificação do magma é que nós temos aí ilhas e montanhas de origem vulcânica. Todas as ilhas são de origem vulcânica? Não, nem todas. Nós temos uma parte do mapa, eu mostrei lá no Inspira para vocês e vou disponibilizar o mapa para vocês, que é uma área do globo terrestre chamada Círculo de Fogo. É a área com maior atividade tectônica no planeta. Essa área ela é muito propensa a quê? A formação de vulcões. Né? Então é ali que vai ocorrer a incidência de muitos vulcões. Também nós temos a Islândia. A Islândia ela é cortada ao meio por uma falha tectônica, né? E ali tem muita atividade vulcânica. Então, o que acontece? A Islândia ela é tão rica em atividade vulcânica que a maior fonte de energia elétrica deles é através do quê? Da fonte geotérmica, ou seja, eles aproveitam o calor que sai ali dessas fendas, né, dessas falhas geológicas para produzir energia elétrica. Então, o vulcanismo ele é extremamente importante para quê? Para esse ciclo, né, que eu falei lá atrás na última aula para vocês, do ciclo das rochas, né, da formação de novas rochas. Então, como tudo na natureza é cíclico, o vulcanismo ele tem um papel assim fundamental aí em toda essa dinâmica aí da Terra, ok? Vou mostrar para vocês um vídeo que eu achei assim, eu vi no YouTube, achei bem interessante e eu vou disponibilizar agora para vocês. Prestem bastante atenção, assistam até o final e a gente já volta. Você já parou para pensar em como se forma uma ilha? Na verdade, não existe uma única maneira para que isso aconteça. Uma ilha pode ser formada de diferentes formas. Podemos dizer que depende do tipo. Aquelas que consideramos mais comuns são as que aprendemos na escola, com a definição de que ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Não é um conceito que podemos dizer que está 100% correto, mas nem que está 100% errado. Na verdade, existe sim partes de terras que são cercadas por lagos e rios, mas nem sempre são chamadas de ilhas. Por exemplo, existem as ilhas que são chamadas de vulcânicas. Essas aparecem depois do acúmulo de lava. Ilhas são sempre vistas pelas pessoas como sendo lugares paradisíacos e repletos de vida e de beleza. Mas a verdade pode ser um tanto diferente, já que há ilhas vulcânicas que podem ser um tanto inóspitas para as pessoas. A vida floresce nos lugares mais inesperados, e não nos referimos apenas à vida animal ou vegetal. As ilhas vulcânicas são formadas a partir de vulcões que emergem do fundo dos oceanos. Os vulcões submarinos entram em erupção e as lavas formam camadas de rocha que vão se acumulando a cada nova erupção. O vulcão fica cada vez maior e pode chegar até a superfície, formando uma ilha de origem vulcânica. Tudo parece normal no fundo do mar. Seres vivos dos mais fantásticos povoam a parte mais escura e desconhecida do planeta. E então, a natureza começa o seu espetáculo. Algumas famílias parecem esperar o momento certo para observar o ponto máximo da criação. Como uma sinfonia orquestrada pela força descomunal da natureza, ela surge sem pedir licença e começa o seu show. Imponente e assustador, ao tempo que desconhecido e enigmático. A natureza responde à altura, dando ao espetáculo um cume de reverência ao que está por vir.
tudo à sua volta fica agitado, como se aguardasse o momento exato do nascimento de um ilustre desconhecido. Os animais, que outrora separados por serem de famílias diferentes, agora se juntam a essa cena magnífica, fazendo com que haja encantamento em todos os detalhes possíveis. E então ela vem, trazendo a imagem do seu poderio, explosões ininterruptas, e a Mãe Natureza continua seu espetáculo de forma magistral. Quem não consegue esquecer, mesmo que por alguns momentos, seus problemas diante de tudo isso? Eu consigo, me desligo e curto este momento espetacular que poucos têm para observar, enquanto outros não tiram tempo ou simplesmente não acham tão espetacular assim. Hoje fico feliz e agradeço por estar vivenciando este momento que se repete muitas vezes, mas cada vez de uma maneira completamente diferente, sempre proporcionando um momento maravilhoso. Sinta-se grato, sinta-se em paz. Muito obrigado a todos e até mais. E aí, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido entender um pouquinho melhor quando a gente fala assim, aquela ilha ali, olha, ela tem uma origem vulcânica. Deu para captar agora como acontece esse processo? Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nós temos a Ilha Fernando de Noronha, que nada mais é do que uma ilha de origem vulcânica. Aí você fala assim, eita professora, mas como assim uma ilha de origem vulcânica? Você não fala que os vulcões só acontecem no encontro de placas tectônicas? Nem sempre, tá? Nós temos aquilo que nós chamamos de hotspots, que são pontos quentes no interior da Terra que há milhões de anos atrás estavam em atividade. Então esses pontos quentes, que são essas falhas geológicas independente das placas tectônicas, essas pequenas rupturas aí na crosta terrestre que dão origem a esses vulcões aí perdidos, ainda que distantes do encontro das falhas tectônicas, ok? Então nós temos aí nosso exemplo, né, mais próximo, a ilha de Fernando de Noronha. Vamos falar agora sobre os terremotos. E aí aquele momento que a gente fala assim, eu vou ver se eu arrumo um efeitinho de ficar assim, porque eu acho muito legal. E eu tô assim me sentindo nessa minha nova carreira aí de professora e youtuber. Então eu vou querer efeito especial, hein? Alguém vai ter que dar um jeito de editar esse vídeo e fazer tremer tudo aqui, porque eu quero. Bom, mas deixamos de brincadeira de lado, né? Porque o assunto aqui hoje é sério. Então vamos lá para os terremotos. O que é um terremoto, né? Então quando a gente fala em terremoto, nada mais é do que a movimentação dessas placas tectônicas. Tem gente que fala assim, terremoto é quando as placas tectônicas se chocam. Gente, placa tectônica não tem essa falsa ideia que elas vão lutar. Não é isso. O que acontece é que muitas vezes acontece o quê? Uma leve movimentação dessas placas. Para vocês terem ideia, uma placa tectônica ela se movimenta em média de 2 a 3 centímetros por ano. Então não tem essa parada aí de falar assim, nossa, teve um choque. Aí você logo se imagina lá num carrinho de bate-bate lá no parquinho, né? E dando uma porrada, uma placa tectônica na outra. Não é assim, mas muitas vezes pequenas, como que eu vou explicar para vocês? Pequenas movimentações, deslizes assim, sabe? Só um nada, ele já vai produzir uma fonte, uma onda sísmica
onde a energia vai ser irradiada, né? Então, onde tem esse abalo e onde ele é sentido com mais intensidade, a gente diz que é o quê? O epicentro desse terremoto, né? O epicentro desse abalo sísmico. Isso daí a gente vai estudar, acho que no próximo capítulo. Então, a gente volta a falar sobre terremoto. Por quê? Nesse momento, nós estamos falando do que eles fazem onde? No relevo. Como é que eles modelam o relevo? E como é que um terremoto ele vai modificar o relevo terrestre? Simplesmente porque ele vai abrir fendas, ele vai, imagina, tem uma montanha, um pico, com rochas, né? Vocês já estudaram que a composição dessas cadeias, serras, tudo, muitas vezes são rochas magmáticas. Então, imagina, tem aqui uma grande elevação de terra, né? E ali no meio rochas. Teve um abalo sísmico, o que que pode acontecer? Muitas dessas rochas se rompem, rolam. Então, o que que vai acontecer? Muitas pedras, formações rochosas que existiam vão se romper e vão modificar a sua estrutura, ou seja, vão modificar a sua forma. E aí o que que acontece? Tem esse abalo, parte dessas rochas se desprendem lá das montanhas, vão rolar, vão para fundo de vale, vão para fundo do mar, vão para fundo pro fundo dos rios, e aí vai tendo toda uma modificação através do intemperismo, através da erosão, que aí a gente vai estudar ainda hoje, certo? Então é dessa forma que os terremotos eles modificam o relevo, sem contar no estrago que eles fazem aí nos grandes centros, porque até agora a gente está falando do quê? De paisagens naturais, de formações naturais, mas se a gente for olhar, por exemplo, na paisagem de uma cidade, um terremoto pode influenciar muito, pode derrubar pontes, pode derrubar prédios, pode romper ali, partir as estradas ao meio, como vocês já viram, às vezes tem aquelas fotos que abre ali um vão no meio de uma estrada, né? Ribanceiras também. Então, assim, um abalo sísmico, ele vai modificar toda a estrutura da Terra. Correto, pessoal? Vamos para o próximo, então. Agora que nós já falamos dos agentes modeladores internos, nós vamos falar dos externos. Então, só recapitulando aí. Interno, tectonismo, vulcanismo e terremotos, são 3. Agora vamos falar dos agentes modeladores do relevo externos ou exógenos. Então, internos, endógenos, externos, exógenos. Nós temos 3 formas também: a erosão, o intemperismo e a ação antrópica. A ação antrópica eu não vou nem colocar slides para vocês. Por quê? É muito fácil a gente visualizar isso, basta a gente abrir a janela da nossa casa, basta a gente ligar a TV. Tudo que você vê de modificação do ser humano no mundo em que você vive é uma ação antrópica. O que é uma ação antrópica? A ação do homem. Então, quando você vê, por exemplo, você vai viajar, você pega uma estrada. Primeiro que aquela estrada não estava ali originalmente, já é uma modificação da paisagem, já é a modificação do relevo. Mas suponhamos, você está andando ali naquela estrada e você começa a olhar canavial, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Será que aquele canavial é uma paisagem natural? Não. Ela é uma paisagem fruto da modificação humana. Por quê? Aquele canavial, ele foi plantado ali. Uma área agrícola, um terreno agrícola, até mesmo uma floresta plantada, por exemplo, uma floresta que a gente chama de silvicultura, uma floresta de eucaliptos. Parece que é uma paisagem natural, mas ela já foi modificada pelo ser humano, ok? Quando a gente fala na mineração, por exemplo, haviam assim morros, áreas altas, que elas foram totalmente niveladas através do quê? Através da atividade mineradora. Eles vão tirando
aquela terra ali para tirar o minério daquela região, e muitas vezes aquilo que era uma área alta se torna até uma depressão. Então, o homem modifica? Modifica e muito. Quando a gente fala em rio, os homens hoje, eles estão desviando cursos do rio, né? Se a gente for olhar o nosso rio, o rio Tietê, por exemplo, o rio Tamanduateí, que são rios aqui bem próximos da nossa realidade, eles eram rios curvos e hoje eles foram o quê? Retificados. Então, eles deixaram um rio reto. Então eles tiraram todas aquelas curvas para quê? Para que a cidade pudesse crescer ali no entorno. Então o homem, ele hoje é um dos agentes modeladores que atua de forma mais abrupta, de forma mais rápida e mais violenta aí na natureza. Porque quando a gente fala num agente exógeno, por exemplo, como a água, como o vento, como o processo de erosão, nós estamos falando de modificações que duram às vezes milhares de anos. E quando a gente fala em ação antrópica, muitas vezes em meses o homem é capaz de fazer assim um estrago considerável na natureza. Bom, para falar sobre esses agentes, nós vamos começar ali pela erosão, né? Eu vou fazer agora de uma forma diferente. Vou poupá-los, né, de ficar aqui olhando para mim, e nós vamos fazer agora, vamos dar continuidade à nossa aula através de análise de imagens. Então eu vou mudar aqui um pouquinho a forma, né, essa forma que eu falando aqui para você, e nós vamos olhar o quê? Fazer análise de imagens. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem. Acho melhor fazer dessa forma para vocês conseguirem visualizar assim com mais riqueza de detalhes as fotos que eu vou mostrar para vocês. Vamos nos falando, a gente vai continuar aí trabalhando e eu volto vê-los daqui a pouquinho. Aliás, eu vê-los não, vocês vão me ver daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Eu falei para vocês que nós temos os agentes exógenos, ou seja, aqueles agentes modeladores do relevo externos, né? Então, quais são eles? Falei da ação antrópica, né? Da ação do homem, da erosão e do que mais? Do intemperismo. Vamos começar aqui pela erosão. Então, a erosão causada pela água, né? Nós temos a erosão pluvial. O que seria essa erosão pluvial? É aquele tipo de erosão causado pelas águas da chuva. Tem aí essa imagem para vocês estarem observando o que vai acontecendo. A água vai infiltrando, né? Principalmente em regiões, olha, aqui no entorno, onde não há árvores. Por quê? A função de uma árvore é muito importante para conter essa ação da erosão através da água pluvial, porque as raízes elas meio que seguram ali para que não aconteça esse tipo de coisa aqui, né? Para que não aconteça esse estrago aqui no terreno, certo? Temos a erosão fluvial, né, que é através do quê? Do curso dos rios, né? Então, imagina, aí nós temos um rio aqui, né, todo sinuoso aqui, cheio de curvas, e ao longo de milhares de anos, esse rio foi fazendo o quê? Foi esculpindo esse terreno. Então, aqui vocês podem olhar, olha, todas essas rochas aqui no entorno são rochas sedimentares, porque vocês podem ver que elas são as camadas dela aqui, né? Dá para ver pelas linhas que formam nessas rochas. Então, a gente tem aqui um rio correndo numa bacia sedimentar, né? Que foi fazendo o quê? Esculpindo, né? Deixa eu voltar aqui para ele. Então, esse rio é um caso. No início, ele estava aqui no topo, né? Bem aqui em cima, e aí, com o passar dos milhares do ano, ele foi esculpindo esse terreno aqui. É claro, gente, que aqui não é só a ação da água, né? A gente vai ter também a ação do vento que vai entrando por esses vales aí que vão se formando.
temos outra imagem aqui lindíssima, aqui lá na região de Utah, nos Estados Unidos. Grand Canyon. Então, olha aqui que coisa mais impressionante. Várias camadas aqui também de rochas sedimentares, né? E o rio lá embaixo. Imagina que há milhares de anos atrás, essa água estava onde? Aqui em cima. Então, ele foi percorrendo durante anos e anos e foi esculpindo aí o solo e formando esses cânions aí. Nesse caso aqui, a mesma coisa, a ação da água do rio, só que aqui numa rocha o quê? Numa rocha vulcânica, a gente tem aqui, dá para perceber por causa dessa cor mais escura da rocha, né? Não é aquelas rochas cheias de filetinhos, então você pode ver que até os desenhos que vão se formando acabam ficando diferentes. Mais uma imagem de erosão fluvial, que é diferente, né, pessoal, da pluvial. Agora, uma erosão pluvial vai interferir aqui também? Sim, porque a água da chuva, ela vai levar os sedimentos que estão aqui nas áreas mais altas para onde? Aqui para o fundo do rio, para o fundo do vale. A erosão pela água o quê? Pela água marinha, ou seja, pela água do mar. Então, a água do mar, junto também com a ação do vento, ela vai esculpindo as rochas, né? Que vão tendo contato aí com a água do mar. Aqui é o que a gente chama, né, de falésias. Então, são essas escarpas, né? Esses degraus bem altos, assim, na beira do mar. Aqui mais um exemplo de falésias. Ó, tá vendo essa rocha aqui, perdidinha aqui no meio do mar? A gente pode deduzir o quê? Que há algum tempo atrás, isso aqui era uma coisa só que esse movimento das ondas, tudo foi fazendo o quê? Com que tivesse uma ação aqui erosiva nessas rochas até que formou um buraco, né? E chegou uma hora que caiu aqui e ficou essa rocha perdidinha, solitária aqui no meio do oceano. Essa imagem também, eu sou assim apaixonada por essa imagem, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Aqui é o deserto de Paracas, o Parque Nacional de Paracas. Nós temos aqui o mar e aqui o deserto. Esse deserto de Paracas, há milhares de anos atrás, ele era o quê? Ele era tudo mar. Tanto é que nessa região aqui, nessa areia do deserto, encontram-se muitas conchas, mesmo a muitos metros de distância aqui da água. Por quê? Em uma era, né, mais antiga, isso aqui era tudo coberto pelo mar. Aí a gente pode falar assim, mas como a água recuou? A gente pode deduzir o quê? Lembra que eu falei lá daqueles movimentos das placas tectônicas? Pois é, pessoal, pode ter tido uma elevação de placa aqui, uma elevação vertical? Pode sim. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem é fantástica, não é, pessoal? Então, agora deu para entender por que eu amo tanto esse lugar aqui, porque eu já fui lá e eu estou muito nojenta hoje, eu não podia deixar de colocar essa foto para vocês, tá bom? Então, eu já tive o privilégio de ver esse lugar de pertinho, posso dizer para vocês que é uma coisa, assim, extraordinária, que vale muito a pena visitar esse lugar aqui, que é o Parque Nacional de Paracas, lá no Peru, beleza? Vocês vão ter que me aguentar, porque eu tô muito nojenta hoje, hein? Aqui nós temos mais um exemplo, né? Uma amostra do processo erosivo aí pela água do mar. Nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de Catedral de Mármore, que fica na região de San Rafael, no Chile. Não fui, tá? Mas está na minha lista. Então, aí é um tipo de rocha, né? Aquela rocha chamada mármore, que
com o passar dos anos, aí foi sendo esculpida pela água do mar. Agora vamos falar de erosão pela água, né? Através dos glaciares, né? Então, é a erosão glacial que acontece aonde? Nas geleiras e no pico das montanhas nevadas, né? Então, a neve, ela é um agente também que promove aí a erosão? Sim, até mesmo por causa do derretimento da neve, né, da ruptura das geleiras, quando, por exemplo, uma geleira se quebra, né, ela está mudando também a estrutura ali do relevo, porque relevo não é só aonde tem terra, né, relevo é toda a superfície da terra. Temos aqui, olha, uma parte aqui da geleira se rompendo, automaticamente o quê? Vai transformar a paisagem? Vai. Mais uma foto para vocês verem que eu sou muito nojenta. Então, aqui, né, essa foto anterior aqui é onde fica esse lugar? É o Parque Perito Moreno, na Argentina. Essa geleira aqui, a geleira do Perito Moreno, é uma das maiores que tem fora da Antártida. Então, nós temos aqui o Parque Perito Moreno e aqui a professora de geografia de vocês, linda, maravilhosa. Já que não pode viajar, né, vai viajar na foto. Então, vamos lá, né, pessoal? Já que eu não posso sair de casa, vamos relembrar os bons momentos que vivemos. Paciência, é o que tem para hoje. Aqui é o que nós chamamos, pessoal, de glaciar. Então, imagina, você está vendo aqui, ó, rocha e gelo. Olha que coisa mais doida. Esse glaciar aqui nada mais é do que o gelo que está vindo de alguma outra montanha mais alta e tem aquilo que a gente chama de glaciares, que são as neves eternas, ou seja, ela se renova, mas sempre vai ter neve aqui. Essa neve não é fruto, por exemplo, de uma nevada, né? Uma nevasca. Não é que nevou nessa região e a neve está aqui. Isso é o que a gente chama de glaciar, que é uma neve que eles falam que são neves eternas, que nunca saem daí. Só que nunca sai vírgula, né? Ela vai se renovando, vem vindo rocha aqui de cima e essa daqui vai encontrando com a água, ela vai derretendo e aí esse glaciar vai se renovando. Vários glaciares, por causa do aquecimento global e da ação antrópica, eles estão diminuindo de tamanho. E aí isso é um motivo assim de grande preocupação, porque imagina se todo esse glacial ou aquele do Perito Moreno que eu mostrei para vocês, se ele derrete, ele vai elevar o quê? O nível da água nessas lagoas e pode alagar o entorno, modificando a paisagem. Aqui, mais um exemplo, né? Aqui são os picos nevados, então o que que acontece? Se aqui não é uma neve permanente, ou seja, não é um pico de neves eternas, que sempre vai ficar aqui, o que que vai acontecer? Essa água vai derreter, vai escorrer aqui pelas rochas até encontrar, não dá para ver direitinho, mas eu acredito que aqui seja um rio. É um rio do quê? De águas de geleira, que aí provavelmente ele vai abastecer a cidade que está lá embaixo no vale. É o que acontece, por exemplo, na região de Mendonça, na Argentina, que fica ali no entorno da Cordilheira dos Andes. Então, essas neves derretem e vão abastecer o quê? A cidade. Tanto é, pessoal, que em Santiago do Chile, em Mendonça, em regiões assim próximas à cordilheira, próximas a áreas montanhosas que ficam grande parte do ano nevadas, a água de lá é diferente. A gente chama a gente diz que é uma água mais pesada, porque elas têm muitos minerais, porque elas são frutos do quê? De águas de geleira. Então, esse gelo aqui vai derreter, vai virar água e vai abastecer a cidade. Tanto é que lá em Santiago, a água não é água pesada, pessoal, é água dura que eles falam, por causa dos minerais. Se você for para Santiago
e for escovar os dentes com a água da torneira, você vai ver que vai ficar um gosto horrível na sua boca, por causa dos minerais que tem. Então, dá muita diferença a água que a gente tem aqui, que vem dos reservatórios de água doce, proveniente da onde? Da água da chuva, né? De todo esse ciclo dos rios, ela é bem diferente de uma água vindo de geleira, por exemplo, tá bom? E aqui, é claro que no derretimento dessa neve vai carregar junto com ela lama, pedra, fragmentos de rocha, né? E tudo isso vai para onde? Para o fundo do vale. Daqui milhares de anos, essas pontinhas aqui, ó, elas vão estar o quê? Bem menores, bem mais desgastadas, né? Porque elas vão rolando aqui pela montanha abaixo. Aqui mais uma foto para eu mostrar para vocês que eu estou muito nojenta. Esse daqui, né, é uma parte, né, da pré-cordilheira dos Andes, de um lugar que a gente chama de El Chaltén, tá bom? E esse relevo aqui, ele é todo formado também pelo quê? Pela neve que vai derretendo e vai dando esse formato aí para as montanhas. Agora, a erosão pelo vento, que é chamada erosão eólica. Temos aqui, olha, a forma como o vento vai esculpindo, não parece um barco aqui? Um barco, ou então aqueles... esqueci o nome daqueles balões que tinha lá antigamente, esqueci o nome dele agora. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas isso aqui é tudo pela ação do vento. Ó, aqui também rocha sedimentar, tá? Quando você vê esses filetinhos aqui, tudo rocha sedimentar. Esse daqui tá perto da gente, né? Parque de Vila Velha, no Paraná, né? Essa rocha aqui, ela se chama Ataça, ela é o símbolo, né, do Parque Nacional de Vila Velha. Essa daqui, eu não sei dizer se é no Atacama ou se eu acho que é próximo ao Grand Canyon, nos parques nacionais ali dos Estados Unidos, mas também é formação, erosão através do vento, erosão eólica, que vai esculpindo aí essas rochas, tá? Aqui também, aqui sim, deserto do Atacama. Então, essa rocha aqui também, ela foi esculpida, Deus me livre ficar debaixo dela. Aqui também, incrível, né? Eu amo essas fotos. Aqui também, ação do vento, né? Então, vai formando esses frisos aqui. Bom, agora eu vou usar essa imagem aqui para falar com vocês sobre o quê? Sobre o intemperismo, né? Então, é claro, gente, que uma coisa não é separada da outra. Quando a gente viu lá o processo de erosão, junto com o processo de erosão também acontece o processo de intemperismo. Nós temos dois tipos de intemperismo. O intemperismo físico, que é onde tem a desagregação, né, dos minerais da rocha, ou seja, a rocha ela vai se fragmentando, então ela vai... É como se ela fosse se quebrando, se rompendo em várias partes menores, e aí vai se soltando isso da rocha maior, né? Esse é o intemperismo físico. E a gente tem o intemperismo químico, que é através do quê? Da ação, geralmente a ação da água, junto com essa rocha, que vai fazendo com que os minerais daqui com que eles sofram uma dissolução, né? Claro que acho que a Vanessa é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas a gente precisa entender o quê? Não existem os materiais solúveis em água? Pois bem, o mesmo acontece com a rocha. Então, conforme essa rocha vai passando aqui, essa água, desculpem, vai passando aqui por essas rochas ao longo de muito, muito tempo, que essa rocha vai tendo contato com a água, ela vai se dissolvendo, né? E sofrendo o quê? A ação do intemperismo químico, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né, em relação da erosão, né, o processo erosivo pela água ou pelo vento, e
o intemperismo, que pode ser químico ou físico. Bom, pessoal, agora que vocês já fizeram a análise das imagens, já puderam ver ali, né, através dessas fotos lindíssimas, principalmente aquelas em que eu apareço, eu avisei vocês, hein, que hoje eu estava um nojo, eu falei para vocês. Então, já que vocês já viram essas fotos, já puderam ver como esses fatores exógenos interferem aí na natureza, interferem na formação do relevo, nós vamos fazer o quê? Adivinha? Nós vamos fazer uma revisão de conteúdo. Como, professora? Através do Kahoot. Não vou chamar agora em forma de competição, tá bom? Vocês vão responder assim, ó, mentalmente, por quê? Através do Kahoot você pode ver como é que está o seu nível de conhecimento. Será que você dormiu um pouquinho aí na metade da aula? Será que você absorveu tudo? É isso que nós vamos testar agora, tá bom, pessoal? Então, olha, fique esperto, se atente às questões e bora lá. Se você vê que você não está preparado, volta ali à aula, tá bom? Assiste um pouquinho mais, coloca lá do ponto que você dormiu, pega o livro, faz anotações, grifa, me pergunta, tá bom? Porque o Kahoot é bom assim, para quê? Para você ter noção se realmente você está adquirindo conhecimento. Lembrando que as questões do Kahoot, pessoal, é aquilo mais ou menos ali o que eu vou cobrar na prova de vocês, certo? Bora lá? Vem! E aí, pessoal, vocês estavam preparados? Espero que tenham conseguido responder as questões, que tenham acertado a maioria. Se não conseguiram, tudo bem. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar, pode me perguntar. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Na aula que vem, nós vamos voltar falando do quê?
de estrutura geológica e formas de relevo ali na íntegra. Hoje vocês viram os agentes modeladores e na próxima aula nós vamos ver como é que esse relevo se mostra ali na estrutura da Terra, certo? Desejo a vocês uma boa semana, estou à disposição. Esse novo formato de aula agora, assim, com 2 lives por dia, eu acho que vai ficar bem bacana, porque vai dar um fôlego a mais para vocês poderem se dedicar, assim, com mais afinco para cada matéria, né? E dá para vocês, ó, isso não significa que vocês só têm 2 aulas por dia. Isso significa que vocês têm 2 aulas e um tempo para se dedicar a quê? A resolução de exercícios, a assistir videoaulas, a fazer atividades, tirar as dúvidas, tá bom? Esse novo formato das aulas foi uma coisa para beneficiar quem? Beneficiar vocês, que estavam aí falando, socorro, professora, a gente não está aguentando, é muita coisa, todos os professores enchem a gente, não dá tempo. Então, vocês estão tendo tudo, né? O que é possível, né? Nós estamos oferecendo para vocês tudo aquilo que a gente pode oferecer. É uma fase complicada? É uma fase complicada. Nós estamos aprendendo, eu estou aqui aprendendo, estou perdendo um pouquinho do medo de ficar olhando aqui para a cara do meu celular, tá bom? Eu tô pensando até em tirar uma fotinho, pegar uma foto lá de vocês, começar a colar assim para achar que eu estou falando para vocês e não para o celular. Mas é assim, a gente vai se adaptando, a gente vai se moldando e aos poucos, olha, vocês vão tirar de letra, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tô morrendo de saudade de vocês. Lembrem-se, a aula está acabando. Olha debaixo da carteira. Vê se não ficou nenhum papelzinho aí jogado. Se ficou papel, amassa, joga no lixo, arruma a mesa, deixa tudo em ordem e podem ir. Boa semana para vocês. Tchau.